Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que as mais ricas bênçãos alcancem a sua vida, sua casa, sua família e todos os seus caminhos. O meu parabéns, o meu feliz aniversário à nossa linda e abençoada Fortaleza, a capital de todos os cearenses. Que Deus abençoe essa capital, não só hoje, mas amanhã e para sempre, com muita paz, prosperidade, com muita alegria e com Deus, é claro, no coração de todos, principalmente das autoridades, dos governantes e de todos que estão à frente de decisões e ações tomadas nessa cidade, nesse estado, mas assim também no coração de toda a população, porque aonde Deus está, o mal tem que sair. E se Deus se faz presente nos nossos corações e na nossa vida, certamente teremos e viveremos em um lugar bom, em um lugar melhor, e dias melhores virão, tá bom? Então, o meu parabéns, o meu feliz aniversário à nossa linda capital fortalezense. Que Deus abençoe a todo o povo dessa linda capital. E assim seguimos. Daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, lhe prometo que não demoraremos, nós vamos realizar a oração do trabalhador. Você já dá uma corrida aí, pega o seu copo com água, porque antes de você sair de casa, nós vamos orar para que Deus ilumine e abençoe o seu dia. Se você hoje não está em um dia de trabalho, que bom, aproveita, descansa. Se você hoje tem ocupações, demandas, trabalho, Deus também vai te abençoar. Então seja você um trabalhador que hoje vai exercer o seu trabalho, ou você um trabalhador que hoje não precisa ou terá aí uma liberdade, uma folga, algo do tipo, que da mesma forma Deus lhe abençoe, tá bom? Agora nós vamos, antes de orar, eu quero dar uma passada em informações, em palavras, em anúncios, recados que nós estaremos transmitindo a todos hoje. Eu quero falar a você que vamos realizar a oração do trabalhador. Eu estou com a minha Bíblia aberta, ao qual eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 6, onde o título diz: Eliseu faz flutuar o machado. É muito interessante essa observação que nós vamos abordar nessa palavra. Se Deus, ele abençoou e atendeu ao pedido de Eliseu de fazer um simples machado ali, uma ferramenta, flutuar e voltar a mão dele para que pudesse ser devolvido aos seus donos, imagine o que Deus não pode fazer, o que Deus não irá fazer na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nas demandas e necessidades que são ainda mais urgentes, que têm ainda mais
um grau de importância e de necessidade de serem abençoados. Então, daqui a pouco, nós vamos meditar nessa palavra, falando, é claro, sobre essa terça-feira agora do Milagre Urgente. Viemos de um final de semana abençoadíssimo, multidões se reuniram em templos da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nosso apóstolo esteve ali em São Paulo, no Brás, com uma multidão. Se a produção puder colocar imagens ali de São Paulo, do Brás. Isso, obrigado. Aí nós estamos com imagens de São Paulo, onde todos os domingos, nosso apóstolo ali tem ministrado a palavra, domingo de imposição de mãos, domingo de Santa Ceia, e domingos que completam ali a jornada do mês. Então, domingo foi uma bênção, Santa Ceia do Senhor, em todos os templos da Igreja Mundial do Poder de Deus. E aqui em Fortaleza, o poder de Deus se fez presente, como tem sido todas as vezes que o invocamos e o buscamos nesse lugar. Aí, ó, agora você está vendo imagens de Fortaleza, da sede estadual da Igreja Mundial. Estamos situados aqui na Tristão Gonçalves, número 762, né? A Tristão é mão única. Estamos à sua esquerda de quem está ali subindo a Tristão Gonçalves, com estacionamento na frente ali da entrada do salão da igreja. Temos o estacionamento conveniado à sua direita, em frente à igreja. E assim pessoas vieram de Caucaia, pessoas vieram de Cascavel, pessoas vieram lá de Milagres, pessoas vieram de bairros mais centrais, de bairros mais distantes, de interiores, e se fizeram presentes, renovando a aliança com Deus, buscando o Senhor de todo o coração. E assim, passado esse domingo, foi uma bênção para a glória de Deus, nós olhamos e nos preparamos para essa terça-feira do Milagre Urgente. Daqui a pouco você vai acompanhar aí as imagens da caminhada e eu vou falar mais sobre essa terça-feira. Então tem coisa boa, você vai acompanhar milagres hoje, você vai acompanhar louvor, você vai acompanhar a matéria, você vai acompanhar a chamada da terça-feira, você vai acompanhar aí a vinheta falando sobre as concentrações que o nosso apóstolo vai estar realizando. Domingo ele esteve ali no Brás, mas agora no próximo final de semana ele estará em Chapecó, Santa Catarina. Aí segue para o Sudeste, para as Minas Gerais, dia 1º de maio, ali na Praça da Estação. Aí depois vai para o Rio de Janeiro, dia 13 de junho, feriado de Corpus Christi, e assim no dia 21 de junho também, aqui no Nordeste, no estado da Bahia. E assim o profeta apóstolo Valdemiro, bispa Francileia, visitando estados, visitando cidades e levando, propagando o evangelho. Mas como eu lhe disse, passado o final de semana, projetando o que teremos nessas próximas concentrações, mas a oportunidade que está à porta é a terça-feira agora do Milagre Urgente. Mas como eu falei que não iria tomar mais o seu tempo nesse bloco inicial, antes de realizar uma oração, e eu acredito que eu não estou tomando o seu tempo, é só um modo, uma maneira simpática de falar com você, mas você está ligado aí porque você sabe que é coisa boa, é coisa de Deus que está sendo transmitida a você. Você já preparou o seu copo com água? Vamos realizar a oração do trabalhador, vamos falar com Deus.
Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, amado, querido e soberano Pai, eu te peço, abençoa a cidade, o município, a capital do Ceará, Fortaleza, guarda essa cidade, todos os seus moradores e habitantes, dê sabedoria, prosperidade, abençoa a cada lar, a cada família, a cada empresário, a cada trabalhador, a cada um desses que dia a dia lutam, batalham para que possam construir e viver num lar, numa cidade, num local de trabalho, cada dia melhor. Abençoa, pois a tua bênção é o que constrói, é o que permite, é o que faz as coisas serem possíveis e acontecerem. Abençoa a água agora, eu te apresento, e que mais uma vez o trabalhador, ao beber essa água, ele possa sair de casa, como diz ali no Salmo 121, ser abençoado na saída e ser abençoado na entrada, com a bênção do Senhor. Abençoa a empresa, a loja, a oficina, o restaurante, o local de trabalho. Abençoa a empresa, aí o consultório dentário, consultório de advocacia, consultório médico, esse local que trabalha com fisioterapia. Abençoa a todos os trabalhadores, a todos os funcionários. Abençoa ali, meu Deus, os funcionários e trabalhadores e doadores ali do Emoce. Coloca a tua mão naquele local de coleta de sangue, que haja muitos doadores que possam assim ter esse amor, essa generosidade no coração, como todos ali, enfermeiros, enfermeiras, ali profissionais da saúde, médicos que atendem e assim atendem tanto na recepção como ali servindo um lanche no momento da coleta, realizando o atendimento na própria doação de sangue, que assim fazem a triagem, a separação, todos ali que compõem o trabalho, a equipe ali do Emoce, como os hospitais, ali o hospital do Frota, do Frotão, abençoa os frotinhas nos seus bairros, nas suas unidades, e que seja abençoado hospitais públicos, hospitais privados e principalmente aqueles que lá precisam do atendimento e os profissionais e trabalhadores que lá exercem o seu trabalho. Eu peço que a nossa Fortaleza, a nossa capital, tenha mais um dia abençoado, com Deus na frente, abençoando todos os caminhos. Eu te apresento a cada um em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber água. Sejamos abençoados. Glória a Deus. Agora nós vamos de canção, vamos de louvor. Deixa eu chamar o primeiro intervalo. Eu volto falando da Bíblia, pregando a palavra, falando sobre o que vai acontecer nesses próximos dias. Domingo próximo agora temos reunião geral com todos os obreiros, evangelistas, ganhadores de almas, todos. Daqui a pouco você vai acompanhar também a chamada falando sobre a reunião com os obreiros e ganhadores de almas, tá bom? Vamos de canção, vamos de louvor, eu já volto. Bom dia, Espírito.
Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Rapaz, aqui é uma bênção aí. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Fique à vontade entre nós. Aqui entra a banda e sai banda e o louvor sai abençoado. Para renovar, para restaurar a Aleluia. minha alma. Te amo, Espírito Santo. Para renovar, para restaurar a minha alma. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós. Para renovar, para restaurar a minha alma. Para renovar, para restaurar a minha alma. Vem sobre a minha vida. Vem e flui a tua graça. Jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Espírito Santo de Deus, Canta, igreja. seja bem-vindo entre nós. De novo, agora vocês, ó. Espírito Santo de Deus, fique à vontade para renovar, para restaurar a minha alma. Declare. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar, descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me
essa? Nani Azevedo. Que música bonita. Atenção, um chamado urgente para todos os obreiros do Ceará. Eu declaro a unção nas suas mãos, obreiro. Na sua fala, na sua vida, na sua família. Mal nenhum chegará à sua tenda. E o que você profetizar vai acontecer. Aonde você tocar será abençoado. É tempo de renovo, alinhamento e poder. Este é um chamado poderosamente inadiável para os nossos valentes obreiros, candidatos, evangelistas e geração jovem. Com o bispo Rodrigo Batista e a pastora Carol. Não falte, o encontro está marcado para domingo, dia 19 de abril, ao meio-dia, na nossa sede estadual do estado do Ceará, na Avenida Tristão Gonçalves, número 762, no centro de Fortaleza. Para você ser um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, você vai ter que primeiramente manejar a palavra da verdade. E manejando essa palavra, você vai ler nessa palavra que aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Venha receber a sua porção dobrada e sair revestido de poder. Você não pode perder esta grande reunião geral. Chegou a hora de provocarmos mudanças na vida das pessoas. Maravilha! Estamos de volta. Você está acompanhando aí o poder sobrenatural da fé, programação da Igreja Mundial do Poder de Deus, sendo agora transmitida pela TV Metrópole 16.1 e retransmitida também pelas redes sociais e aqueles que acompanham pelo site, seja aqui do Ceará ou de qualquer parte do Brasil e do mundo, tá bom? Já dei aí os meus parabéns à nossa capital Fortaleza, completando mais um ano, mais um aniversário, e que possam vir muitos outros e que possam ser felizes nessa capital de gente feliz, nessa capital que o sol nasce mais cedo, nessa capital que recebe pessoas de todas as partes e que pessoas vêm para cá para sorrir, para serem felizes. E é claro que aqueles que habitam e moram nessa capital não podem deixar de serem felizes e sorrir e comemorar, porque Deus está aqui, Deus está nesse lugar e a alegria do Senhor é a nossa força. Depois desse intervalo, mais do que especial, eu entro na Bíblia aqui, falando sobre algo que eu já havia encaminhado no primeiro bloco, 2 Reis, capítulo 6. O título diz, Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um, servente, de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. Está na Bíblia. E disse: levanta. Estendeu ele a mão e o tomou, e o pegou. Então,
Essa passagem, ela retrata um acontecido muito normal, algo muito possível de acontecer em todas as famílias, em situações diversas, uma situação do cotidiano. Alguém precisa fazer uma obra, uma reforma, pede emprestado uma ferramenta que não tinha, e quando está ali fazendo aquele serviço, aquela obra, acaba que aquela ferramenta caiu na água, e era uma coisa muito desagradável, chata, porque era emprestado, e todo mundo que já tomou alguma coisa emprestado com alguém sabe que é uma situação horrível. Você, sabe, ter que dar algum tipo de justificativa, ainda que você venha ressarcir a pessoa, mas não é legal, não é bom. Quando você pede uma coisa emprestada e não consegue devolver da maneira como você pegou. Então, o Eliseu, ele determina, ele ora, é claro que isso acontece, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Todo poder está sobre ele, sobre Jesus Cristo. Deus é que tem o poder, mas Eliseu, com a fé, com a autoridade, ele ali determina para que aquele machado ele levantasse e ele pudesse ter como pegá-lo e devolver ao seu dono. Então é uma coisa que aconteceu e uma coisa, como eu falei, muito normal, muito vista, seja dessa forma ou de uma outra forma. Pode ser que alguma coisa tenha quebrado, pode ser que algo se extravie, alguma coisa acabe tendo algum outro fim diferente somente da questão aí do machado cair na água e afundar. Mas aonde eu quero abordar é o seguinte: se Deus, na determinação do Eliseu, fez um simples machado ali, eu estou falando simples machado, pela importância do que um machado significa comparado com o ser humano. O que é mais importante para Deus? O machado ou um ser humano? O que é mais importante para Deus? O machado ou o seu emprego? O que é mais importante para Deus? O machado ou a sua saúde, seu filho, sua família, seu casamento, sabe, a sua necessidade básica? Você está conseguindo entender? Então, se Deus, ele, num ato de fé, ele ouviu e atendeu o Eliseu, segundo o pedido que ele fez, e fez o machado voltar para sua mão, eu lhe pergunto, o que Deus não irá fazer e o que Deus não é capaz de fazer na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, nos seus caminhos, se você crer, confiar, orar e determinar. Então a recomendação é: aquele que fez até mesmo um machado voltar para a mão daquele que precisava devolvê-lo ao seu dono, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Até mesmo dada a devida ou as devidas prioridades e importâncias daquilo que você está pedindo para Deus. Mas para isso acontecer, você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus, você tem que reconhecer que para Deus tudo é possível.
e tudo é possível na vida daquele que crê. Seja o machado flutuar aonde caiu na água e voltar para a mão daquele que precisa devolver a quem pegou emprestado, como também um filho ser liberto, um casamento ser restaurado, uma dívida ser paga, uma causa e um processo de aposentadoria ser liberado. Então, para Deus, tudo é possível. É crer e confiar. Então, uma vez concordando com isso, com essa palavra, você pode estar diante de um desafio, de um momento, de uma fase difícil, mas você vai olhar para Deus e para o seu poder e lembrar dessa palavra, como de tantas outras, e encher o seu coração de ânimo e de esperança e reconhecer tudo é possível aquele que crê. E aí, terça-feira agora nós temos um culto, concentrações, oportunidade, ao qual eu estarei entregando gratuitamente a água que nós caminhamos e entregamos gratuitamente para todos. Você vai trazer uma garrafinha vazia e eu vou lhe entregar essa água. Terça-feira eu vou atender antes da reunião e quando iniciar o culto eu vou ungir os seus pés e vamos clamar a Deus e finalizaremos o culto tocando no manto. Tudo isso são situações vivenciadas ali dentro do culto, dentro ali da cerimônia, do culto em si. Mas o que realmente vai decidir e resolver na sua vida é a sua atitude e o poder de Deus que você vai encontrar aqui. Então, todas essas coisas que eu estou falando, que eu vou lhe entregar e que nós fazemos uso delas como instrumentos do poder de Deus, ok, abençoados, são consagrados a Deus, mas o que realmente vai decidir é você olhar para Deus, reconhecer que você tem algo na sua vida que precisa mudar e que Deus tem como, Deus tem a saída, e aí você sai de casa e vem. Aí você traz a atitude, você toma a atitude e você vai encontrar aqui o poder de Deus. E aí Deus vai te entregar o milagre. Terça-feira do milagre, gente, de plantão, eu vou estar 12h e 19h. Mas temos também horários alternativos, horários além desses dois, como às 7h, às 9h e às 3h da tarde. E durante toda a terça-feira, a hora que você chegar aqui, você vai poder receber uma oração, um atendimento, mas muito importante que você esteja nos horários de culto. Venha de coração aberto, venha realmente com humildade, venha com verdade e o coração aberto para receber, independente como você se encontra, independente como você está, porque Deus e nem eu, se Deus não lhe julga, não lhe condena, muito menos eu. Venha como você estiver, não fique procurando perfeição na sua vida, não fique procurando detalhes e criando empecilho, obstáculos para dizer que não pode estar aqui, que esquece isso. Venha como tu estás e Deus vai trabalhar e vai operar. Tristão Gonçalves 762. Inclusive eu vou estar entregando uma toalhinha também, a toalhinha do Setuma Benção, uma toalhinha como essa aqui, ó. Eu vou estar entregando para todos gratuitamente. Você já deve ter visto aí testemunhos e pessoas que usaram a toalhinha, que é um lenço, é consagrado a Deus, abençoado, e aí ela vai poder chegar até um local onde você precisa
que a mão e o poder de Deus. Mas o que cura é Deus, o que cura é o poder de Deus, o que cura é a unção. É a unção. A água, a toalhinha, o pãozinho, são elementos que, uma vez consagrados e apresentados a Deus, abençoarão aqueles que fizerem uso com a fé. Mas o que realmente cura, o que realmente muda é Deus, é o seu poder. Terça Milagre Urgente. Eu vou estar aqui em Fortaleza, sede estadual, e em todas as igrejas mundial do Poder de Deus, teremos a terça-feira do Milagre Urgente, aqui nos bairros da Grande Fortaleza, interiores mais próximos, interiores mais distantes, em lugares onde nós temos ali os trabalhos especiais, e em todas as capitais, em todos os estados e países aonde ali tem a Igreja Mundial do Poder de Deus. Milagre Urgente. Inclusive em São Paulo, Bispo Jorge Pinheiro e Pastora Nina estarão. Esse culto, ele é televisionado pelos canais e pelo YouTube, pelo aplicativo da igreja, 9 da manhã. O bispo e a pastora Nina estarão ali no Brás, 9 da manhã, Carneiro Leão 439, entregando a toalhinha, ungindo os pés e também tocando no manto. E eles retornam às 7 da noite. E às 3 da tarde, o bispo Anderson e a pastora Fabiana. E aí, eu falando do bispo Jorge, eu lembro a você que esse casal, no dia 21 de maio, estarão conosco aqui em Fortaleza. Estamos a cada dia vivendo essa noite, sonhando com esse dia e tudo sendo preparado com fé, com amor, com dedicação. E eu tenho certeza que a preparação maior, ela vem de Deus e ali desde o momento que o Senhor marcou essa data. Dia 21 de maio, Ginásio Aécio de Borba, Noite das Maravilhas de Deus, com a entrega do óleo das maravilhas de Deus. Você deve se fazer presente, porque será uma noite memorável, caravanas sendo formadas, e assim você pode vir com a caravana lá de Juazeiro do Norte. Esses dias eu recebi aí um vídeo abençoado ali de Juazeiro do Norte. Duas senhoras que moram no interior, elas estavam lá confirmando o lugar delas na caravana. Lá de Sobral, estamos lá com ônibus, e em muitos lugares assim, ônibus, sabe, sendo disponibilizados de forma gratuita, como aqui de toda a região metropolitana, né? Ali do Messejana, ali de Siqueira, ali de Jardim Guanabara. O pastor Juscelino, esses dias me mandou ali o vídeo do ônibus que vai estar trazendo, transportando o povo, ali de Parque Dois Irmãos, Aerolândia, Vicente Pison, sabe, de todos esses lugares, ônibus e caravanas sendo formadas, ali de Maracanaú, Maranguape, e são caravanas de todos os lugares onde temos a Igreja Mundial, e até lugares onde não tem a igreja fixa ali, ou física, mas ali tem um grupo, tem membros ali, tem pessoas, e dali a gente também tem formado ali a caravana. Então você deve procurar a igreja mais próxima e se informar. Eu vou a mais um intervalo, e daqui a pouco eu volto dando avisos finais. Já voltamos. Muito bem, meus irmãos, e a santa paz do Senhor Jesus. E lá vamos nós. Estamos aqui diretamente do ginásio Aécio de Borba, ginásio esse que será um palco de grandes obras maravilhosas da parte de Deus. Eu estou falando da Noite das Maravilhas de Deus. Chegou a vez do Ceará, chegou a vez de Fortaleza,
onde o bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina, tem visitado capitais, cidades, lugares, realizando a Noite das Maravilhas de Deus. E chegou a vez do povo cearense, data marcada por Deus para esse dia 21 de maio aí agora. Você coloca na sua agenda, é uma quinta-feira, às 19 horas, com a entrega do óleo das maravilhas de Deus. Você pode procurar a Igreja Mundial do Poder de Deus mais próxima da sua casa, em todo o estado do Ceará. Um trabalho especial, a Igreja Mundial aí que você congrega, a sede regional. Você pode nos procurar aqui na sede estadual, na Tristão Gonçalves 762, para que você possa ter maiores informações. Mas a data está firmada, o propósito está firmado, data marcada por Deus, dia 21 de maio, quinta-feira, Noite das Maravilhas de Deus, Bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina. Esse local, esse ginásio será um palco de grandes maravilhas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, saúde, paz e prosperidade e até lá, em nome do Senhor Jesus. Ô, meu irmão, a paz, tudo bem? A paz, irmão. Jesus liberta, né? Liberta. Que maravilha. Aí, igreja? Eu sou aquele rapaz, há 5 meses atrás, vim conversar com o senhor aqui na frente. No atendimento? Isso mesmo. Que maravilha. Aí o senhor me disse que era para me mostrar a diferença. De lá para cá eu vim vencendo. Pela honra e glória do Senhor. Eu orei muito por você. Amém, eu agradeço. Eu orei. Estou vencendo há 5 meses limpo, graças a Deus. A igreja, glorifique a Deus. Tá vendo? Nova criatura, ó. Chegou aqui no atendimento, um pouco desesperado. Eu atendi, conversei com ele. Falei, se você abrir o teu coração hoje, Deus vai entrar com providência na sua vida e vai resolver todo esse embaraço aí. Ele estava até um pouco desanimado. Eu estava. E ele falou, só Deus mesmo, pastor, só Deus mesmo. E eu fiquei com ele no coração, orando por ele. Eu falei, Senhor, ajuda aquele homem, dá uma chance para ele. E aí depois, quando a mãe dele me falou que o Senhor tinha o alcançado, ele tinha deixado ser alcançado. Aí hoje está aqui, ó, bonitão, arrumadão, e com o brilho, né? O brilho, o perfume, o perfume, a mudança, transformado para a glória de Deus. É a honra e a glória do Senhor, né? 5 meses já livre. 5 meses. E vou permanecer firme. Firme, nova criatura. Amém. Nova criatura. Foi Jesus, né? Foi. Se não fosse ele, eu não estava mais aqui, não. Pelo que eu aprontei, né? Ele botou a mão. Não permitiu que eu partisse, né? Igreja, isso se não fosse ele, porque a situação dele era bem grave, era bem difícil, né? Eu adquiri muitas dívidas, né, e não tinha como pagar, né? Aí eu estava já perdido já. Não tinha mais para onde correr. O único canto foi para os braços do Senhor, né? Foi onde me acolheu. E se não fosse ele que tivesse colocado a mão, eu tinha partido. Deus te livrou da morte, né? Me livrou. E te libertou das drogas. Porque uma pessoa que estava na vida como ele estava vivendo, 5 meses livre das drogas,
É algo que só Deus pode fazer. Mas aí fica também a esperança para os demais aqui, demais pessoas, de que se você tem enfrentado um problema semelhante a esse na sua casa, acredite em Deus, continue orando, porque tudo é possível ao que crê. Continue orando, Deus vai fazer a obra. Ele fez aí. E aí na nossa conversa aqui no atendimento, você trouxe uma palavra e procurou a sua mãe, né? Procurei. Eu pedi até para ela me esconder, né? Para mim não morrer, né? Que é uma obreira. Eu pedi para ela me esconder. E ela falou contigo, falou: ó, eu não posso fazer nada, mas vai lá na igreja. Foi o que ela disse que não podia mais fazer nada, que ela tinha me entregado na mão do Senhor. Aí pediu para me vir na igreja conversar com o Senhor. A igreja. A mãe também deve ter se sentido como eu, impotente ali diante da situação. Vai lá na igreja e conversa com o bispo, com o pastor, porque só desse jeito para mudar. Ela está lá, ó. Vem cá, senhora. A mãe, olha lá. É uma obreira, uma serva de Deus. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, minha vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Amém. Minha irmã, Jesus é maravilhoso, né? É maravilhoso. Como eu disse para o senhor naquele dia, a minha confiança só em Deus. Eu já tinha feito o que eu podia fazer. Aí eu disse: só é o Senhor. E a minha filha também é da nossa congregação, e ela disse: a senhora acha que tem jeito, mãe? Aí eu tirei uma palavra: Nazareno. Eu digo: Senhor, o Senhor libertou o Nazareno. O meu filho é pequeno no que está acontecendo na frente, o que o Nazareno tinha. O Senhor pode sim. Aí quando ele me ligou, eu respirei fundo. Muita gente me criticou porque eu não vim acompanhá-lo. Eu digo: tem momentos na vida que o que a mãe pode fazer é dobrar o joelho e deixa ele ir. Aí eu disse assim: vá, porque lá na igreja tem um grande homem de Deus e Deus vai usar ele. Aí ele veio, porque quando eu vinha que ele me chamava, ele não chegava a receber o atendimento, porque ele ficava lá atrás: não, mãe, deixa para outro dia, deixa para outro dia. Aí eu disse assim: não, pois eu vou ensinar ele assim, porque ele já caminha com as pernas dele, ele não pode depender das minhas. Mas doeu quando eu disse aquilo ali para ele, que ele tinha que vir só. Doeu mais em mim, que eu tenho certeza, do que nele, porque a gente que é mãe, né, a gente quer o melhor. Mas eu confiei, e eu ainda disse mais: ligue para me dizer se realmente você foi, porque eu ainda ficou um pouco da dúvida se ele realmente vinha. E ele veio. Ele veio. E enquanto o senhor atendia ele, eu estava de joelho em casa e falando com o Senhor: Senhor, o Senhor fez tantas maravilhas, e eu creio que o Senhor vai fazer mais ainda na vida dele, porque para ele não tinha mais jeito, como todo mundo dizia. Ainda dizia assim: cadê teu Deus? Tu tem fé só para os outros e para você. Aí eu disse: Deus vai permitir você vivo para ver a glória do meu Deus na vida dele. E hoje está aí a glória de Deus na vida dele. E sabe o que eu estou lembrando aqui? Isso aí aconteceu numa terça do milagre, gente. Ele recebeu o pãozinho, não foi? Recebeu o pãozinho. Recebi. Eu atendi, eu falei assim: não vai embora não, fica aí para o culto. Ele estava bem desnorteado.
Eu falei, fica aí para o culto. Ele, não, eu vou ficar. E ele ficou no lugar dele ali, comeu o pãozinho, pegou a toalhinha. Numa terça-feira do milagre urgente. E a toalha ainda está dentro da minha Bíblia. A toalhinha. Tá. Aí, ó. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As bênçãos que eu mais ganhei na minha vida foi na terça-feira do milagre urgente. Uma vez ele estava num presídio e eu visitava esse presídio. Nessa época era só eu que evangelizava dentro. E eu era muito humilhado por ser do nosso ministério. Aí uma vez um senhor pediu a toalhinha, né? Aí eu fui dar, aí o outro, isso aí é do ladrão. Aí eu digo, olha, ladrão está aqui dentro, são vocês. Mas hoje o Deus que está na vida dele está salvando e curando. Se vocês quiserem, pega, senão pronto. Engraçado, né? É. Aí quando sujeito dentro do presídio chamando os outros do lado de fora de ladrão. Aí eu fui até o meu filho e dei um livro do apóstolo que falava do acidente que aconteceu com ele no mar. Sim. Ele chegou a dizer para mim, isso aqui é invenção. Eu digo, pois um dia tu vai estar na casa dele, servindo ao Deus de Israel, o mesmo Deus que ele serve. Isso numa terça-feira. Aí numa terça-feira eu estava no culto, que a nossa igreja era lá na Senador Pompeu. Aí a minha filha, e aí mãe? Eu digo, hoje Deus me entrega o meu milagre urgente. Quando eu me virei, ela disse assim, olha ali quem está entrando. Era ele. Tinha ido a visitar a igreja e me dar um abraço, agradecer, porque na terça-feira do milagre urgente, ele foi solto. Que maravilha. Aí, ó, na terça do milagre urgente. Mudou, né, mamãe? Jesus libertou, né? Libertou. Resgatou. Glória a Deus. Atenção, um chamado urgente para todos os obreiros do Ceará. Eu declaro a unção nas suas mãos, obreiro. Na sua fala, na sua vida, na sua família. Mal nenhum chegará à sua tenda. E o que você profetizar vai acontecer. Aonde você tocar será abençoado. É tempo de renovo, alinhamento e poder. Este é um chamado poderosamente inadiável para os nossos valentes obreiros, candidatos, evangelistas e geração jovem. Com o bispo Rodrigo Batista e a pastora Carol. Não falte, o encontro está marcado para domingo, dia 19 de abril, ao meio-dia, na nossa sede estadual do estado do Ceará, na Avenida Tristão Gonçalves, número 762, no centro de Fortaleza. Para você ser um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, você vai ter que primeiramente manejar a palavra da verdade. E manejando essa palavra, você vai ler nessa palavra que aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Venha receber a sua porção dobrada e sair revestido de poder. Você não pode perder esta grande reunião geral. Chegou a hora de provocarmos mudanças na vida das pessoas. Então, voltamos e chegamos aos instantes finais. Eu encerro daqui a pouquinho realizando a oração da fé. Então, dando uma passada sobre tudo aquilo que o Senhor nosso Deus nos entregou hoje. E você deve agarrar e aproveitar as oportunidades. E eu queria muito contar com a sua ajuda para manter essa programação no ar, ajudando você que ainda não devolveu o seu dízimo, você que ainda não apresentou a sua oferta, você que faz parte aí do carnezinho, porque ama a casa do meu Deus, ou da oração incessante, e você ainda não apresentou, você está tendo dias muito corridos, você não pôde apresentar ainda. Você pode fazer isso agora de forma remota, prática, simples, através aí do aplicativo do banco, né? Que você tem aí instalado no seu celular. Você pode ajudar e socorrer, tá bom? Ou prepare para entregar a oferta das portas abertas. Sabe a oferta das portas abertas? Que nós estaremos levando ao monte o seu pedido, que eu pedi para você escrever ali na folha
Quais são as portas que você quer que sejam abertas? Apresentando ali a oferta de ouro, prata ou bronze. E os dízimos, os dizimistas, que estão recebendo esse mês aí a janelinha dentro do envelope do dízimo, representando as janelas dos céus abertas. Ô bispo, eu não posso hoje ir na igreja, amanhã eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer aqui agora, ou eu vou sair aqui de casa e vou para o trabalho e eu vou na rua procurar aí uma agência bancária, eu vou fazer ali pelo Banco Bradesco. Anota aí, ó, tira uma foto da tela, dá um print aí, ó, agência, conta e o favorecido Igreja Mundial do Poder de Deus, tá bom? Temos compromissos e eu conto com você. A obra de Deus necessita da sua ajuda e a alma generosa prosperará. Então assim, guarde isso no teu coração, se prepare, se programe e venha viver o extraordinário de Deus na sua vida. Que o bom e maravilhoso Deus te conceda paz, saúde, prosperidade, que toda tristeza, todo desânimo, toda frustração, toda angústia, toda depressão, todo vício, todas as drogas, todo pensamento ruim desapareça. Receba a sua bênção, receba a sua vitória. Sejam curados, abençoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoou. Então, terça-feira eu te aguardo. Esteja conosco em um dos horários, em especial, ao meio-dia e às 19 horas. E os obreiros se preparem para o dia 19, convocação geral para todos os obreiros e ganhadores de almas, ao meio-dia, aqui na nossa sede estadual. E assim vamos vivendo. Já vem aí a quarta da oração, vem aí a sexta da libertação, e tem coisa boa chegando. Estamos nos preparando para o dia 21 de maio, com o Bispo Jorge. Dia 1º de maio teremos um clamor todo especial aqui na nossa sede. Teremos aí o dia 21 de abril, uma terça-feira santa, uma terça-feira com lava-pés. Então, eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você abrir a porta, ele entra na sua casa, você ceia com ele, ele contigo. E ao vencedor receberá a coroa da vida eterna. Tudo de bom, um bom dia, uma boa semana e até lá. Pai querido e maravilhoso Senhor dos Exércitos, nós entramos em oração, Pai, na Tua presença. E a razão da nossa oração é porque o Senhor não tem limites. O Senhor não tem uma barreira, um obstáculo que possa dizer ao Senhor, daqui não passa, não. Aliás, o Senhor se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Então socorre essa mãezinha desesperada, esse pai de família, a criatura cancerosa. Quem poderia olhar para baixo para ver o céu? Só o Senhor mesmo, que está acima dos céus. Então responda a minha oração, Pai. Exalta a nossa cabeça. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa esta nação. Eu te peço, Pai, perdoa as nossas falhas e abençoa a Tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.